Olá pessoal, tudo bom? Eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi a descoberta do câncer de mama triplo negativo, o qual fui diagnosticada em maio deste ano. Bom, em abril, durante meu período de menstruação, as minhas mamas incharam e eu notei, depois daqueles dias ali do ciclo, que uma mama continuou inchada e a outra voltou ao normal. Aí eu comecei a palpar, mas eu não sentia nódulo nenhum. E no domingo à noite eu estava deitada e eu coloquei a mão bem na lateral e senti o nódulo. Ele não era palpável durante assim, fazendo o exame assim, mas quando eu deitei de lado, que a minha mama veio pro lado, eu consegui perceber ele era um nódulo mais profundo. E aí eu já marquei a consulta para segunda-feira com o meu ginecologista. Meu ginecologista me examinou, ele disse: Lucélia, é um nódulo móvel, não parece maligno, mas vamos investigar melhor. Vamos fazer vou te pedir uma ecografia. Mas todo ano eu faço meu exame preventivo, tava tudo ok, então eu fiquei preocupada, mas acreditando que não iria ser nada. Eu tava sem convênio médico, eu fiz a ecografia particular, eu já consegui marcar para o outro dia. E quando eu cheguei para fazer a ecografia, que o médico me examinou, ele já viu que era um nódulo irregular. Mas ele disse que parecia que tinha algum líquido dentro. Então ele disse: Olha, Lucélia, pode ser uma mastite. Eu poderia te dar um remédio anti-inflamatório e te mandar para casa, mas por precaução, eu vou sinalizar como BIHARDS 4 para que o teu médico te encaminhe para uma biópsia para a gente investigar melhor esse nódulo. E aí eu peguei o resultado do exame, aí já apavorada, já assustada, né? Eu levei para o meu ginecologista e quando ele abriu o exame, ele olhou e fez uma cara não muito legal, fez uma cara assim, tipo, ah. Ele disse: vamos ter que fazer a biópsia então. Detalhe, eu tenho 39 anos, eu tava fazendo meus exames para engravidar, então isso para mim me abalou bastante emocionalmente, porque já tô com 39 anos e um diagnóstico nessa altura não ia ser legal, né? Mas fui lá, né? Eu sou uma pessoa cristã, eu sempre oro muito, né, e coloco nas mãos de Deus. Então eu acreditando que não iria ser nada, eu fui, marquei a biópsia. A biópsia ela demorou um pouco porque no médico, no laboratório que o meu ginecologista me indicou, eu precisava marcar uma entrevista primeiro para eles me fazerem algumas perguntas para depois me marcarem a biópsia. Então demorou aí cerca de uns 20 dias para mim. Eu fiz a entrevista, marquei por uma semana e na outra eu remarquei a biópsia, marquei a biópsia e depois de uma semana a mais veio o resultado. Quando eu fui fazer a biópsia, a menina que fez a biópsia ela é uma punção que eles fazem no nódulo, retiram uma amostra, eles dizem que dá 3 tiros assim para coletar o material para ir para análise. E aí a menina que fez a minha biópsia, ela já falou com a outra menina na sala, perguntando se o doutor tal estava na clínica, e isso já me deixou assustada. Daí ela falou assim para mim: tu tá com medo? Eu disse: tô com medo. Daí ela disse assim pra mim: fica tranquila, vai dar tudo certo, e me deu um beijo no rosto. Mas aí eu já senti no meu coração que não era uma resposta positiva que eu ia receber, né? Aí, nesse período assim, foi um período bem de aflição, porque foi aqueles dias assim, onde tu intensifica tuas orações achando que não vai ser nada, tu vai acreditando que não vai ser nada, né? E chegou o dia de eu pegar o resultado, liguei pra clínica, fui lá buscar o resultado, fui sozinha, saí do meu serviço, né? No meu intervalo de almoço, fui lá buscar. E quando eu abri
o resultado ali, né, do exame, eu já li carcinoma ductal infiltrante grau 3. E quando tu recebe um diagnóstico como esse, parece que tu sai um pouco de si, né? Tu parece que não tá acontecendo contigo aquilo. Aí eu liguei pro meu esposo, falei pra ele, olha, o resultado veio positivo. Eu tô com câncer. E ele imediatamente pediu dispensa, veio para casa, né, para ficar comigo. Eu falei com a minha mãe, falei com a minha pastora e pensei, né, porque um diagnóstico como esse é um diagnóstico muito forte, muito pesado, assim, né, então tu logo acha que tu vai morrer, tu acha que tu não vai dar conta. Eu não tinha nenhum caso de câncer na minha família. Eu sempre pratiquei atividade física. Em janeiro deste ano, inclusive, eu estava fazendo academia e eu tomava banho, eu fazia no meu horário de almoço, no meu intervalo, e eu tomava banho na academia e me saiu tipo uma alergia em cima dessa mama. E eu pensei que fosse da toalha molhada que eu usava, né? Deixava dentro do armário na academia e aí isso coçava bastante. E eu curei em casa, não quis ir no médico, curei em casa com uma pomadinha anti-alérgica que eu tinha. E em abril, dia 20 de abril, quando eu descobri o nódulo, eu lembrei dessa alergia que eu tive em janeiro. Então, assim, ó, um alerta para nós mulheres, qualquer coisa que a gente venha ver diferente na nossa mama, por mais simples que seja. Eu comentei essa alergiazinha com algumas amigas minhas, até eu tava tendo alguma preocupaçãozinha, tipo assim, porque parece que quando a gente vai se deparar com um diagnóstico, o nosso corpo já começa a dar pequenos sinais e a gente já começa a ver que tem algo diferente. Um dos sintomas do câncer de mama também é bastante cansaço. Eu me sentia muito cansada, eu chegava em casa do meu trabalho, eu sentava no sofá, antes de fazer qualquer coisa, eu dava uma cochilada, eu me sentia muito cansada. E depois do diagnóstico, que eu descobri que eu tava realmente que era câncer, foi dia 8 de maio, que eu tive o resultado da biópsia, eu comecei a sentir bastante dor. Eu já ouvi outras meninas falando até, né, que essa dor, essa ardência vem depois que tu mexe no tumor, né, tu começa a sentir mais. Mas eu comecei a sentir uma queimação no meu peito, uma queimação, e normalmente eu sentia mais para metade da tarde em diante, mais para anoitecer, né. E quando eu deitava na cama, essa queimação era tão intensa que parecia que ia sair atrás. E eu, no meio do pavor, eu não sabia nada, né, sobre a doença, eu comecei a pesquisar tudo na internet, no YouTube, né, como a gente, quando tem qualquer problema diferente, a gente vai direto pro Google, né. E ali eu fiquei vendo várias coisas, inclusive que quando a gente sentia dor, que câncer de mama não dá dor, que quando a gente sente dor é porque tá muito avançado, comecei a me apavorar. Mas eu ouvia sempre das pessoas, né, e calma, Lucélia, Deus está no controle, calma, Lucélia. Mas até a gente assimilar o diagnóstico e entender que realmente a gente nunca esteve no controle, que sempre quem está no controle é Deus, né, é complicado, porque o câncer, ele é uma doença que existe muito tabu ainda em relação a essa doença. É uma doença que quando a gente recebe o diagnóstico, não tem como não pensar em morte. Eu tive duas conhecidas minhas, né, que faleceram de câncer de mama bem novas. Uma com 27 anos e a outra com 37. Então, isso vinha muito à minha memória e me deixava com bastante medo. Eu olhava para o meu filho, eu chorava, eu pensava, meu Deus, eu tenho um menino de 15 anos. Pensava, meu Deus, e agora o que será do meu filho? O que será do meu esposo? Como é que vai ser daqui para frente? Eu sou tão nova, eu tenho 39 anos. Como é que vai ser?
E aí eu procurei um mastologista. Naquela mesma semana eu já tinha antecipado porque eu sentia muita dor. Então eu já tinha, independente do resultado, de eu saber se era maligno ou se era apenas um cisto, na minha ideia que eu ia ter que operar de qualquer jeito, por causa da dor que eu tava sentindo. E eu marquei um mastologista na quinta-feira. A minha irmã de Santa Catarina veio e isso pra mim foi... Nossa, foi muito importante, porque o pavor que a gente sente é tanto e a importância da gente ter alguém com a gente nesses momentos é tão importante. E eu fui no médico, levei o exame e quando ele olhou, ele disse: Lucélia, vamos ter que operar. E era o que eu queria ouvir, porque a coisa que eu queria era tirar aquilo de mim. E aí ele disse: nós podemos fazer um exame antes para ver qual é o subtipo, ou depois, com o tumor, vai para o laboratório e a gente vê qual é o subtipo. Mas provavelmente tu irá fazer quimioterapia, radioterapia, porque tu é uma paciente jovem, porque o grau é um grau 3, é um subtipo bem diferenciado, que cresce mais rápido, então a gente vai ter que usar tudo que a medicina nos oferece aí para o teu tratamento. Então eu disse, bom, vamos fazer os exames. Então daí ele me deu ali a lista de exames que eu teria que fazer. Quando eu tivesse todos os exames em mãos, eu ia para o consultório, ele olhava, ver se estava tudo ok e marcava a cirurgia. E nesse período aí, entre os exames, entre a descoberta, eu já havia emagrecido uns 3, 4 quilos, assim. Porque eu fiquei muito nervosa, perdi a fome, enfim. Eu fiz os exames, consegui fazer todos os exames, em uma semana eu já tinha todos os exames em mãos. E aí eu fui consultar novamente, ele olhou e disse, bom, tá tudo ok, como eu imaginava, podemos marcar a cirurgia. E eu marquei a cirurgia, então, para o dia 23 de maio. Dia 23 de maio, eu fiz a minha cirurgia. Eu fui tranquila, confiante que ia sair tudo bem, né? Fiz a cirurgia. Ele tirou o linfonódulo sentinela e o nódulo da mama. A princípio, ele disse que ia abrir minha mama na lateral, porque o nódulo que eu tinha era bastante profundo. Mas quando eu voltei da sala de cirurgia, eu vi que ele abriu no mamilo. Ele fez pelo mamilo, entrou lá no fundo e retirou o nódulo, né? E o linfonódulo e foi para o exame de laboratório. Quando voltou o exame, aí é a outra etapa, né? Vai para o laboratório, aí eu começo a pesquisar tudo de novo na internet. Existe vários tipos de mama, não existe só um tipo. Então, existe os que se alimentam de hormônios, que seriam os mais fáceis, assim, de tratar. Existe os de estrogênio e existe o triplo negativo. E aí, lá vai a Lucélia de novo, né? Clamando a Deus, orando, pedindo muito a Deus que não fosse, né, o triplo negativo, porque é um tipo de câncer mais agressivo, que não há um acompanhamento com medicação, não há uma medicação que bloqueie os receptores desse tumor, porque ele ele é negativo para estrogênio, para heterogênio, ele é negativo para os 3 tipos, né, de receptores. Novamente fui buscar o resultado desse exame no laboratório. Quando voltou, quando estava pronto, quando eu abro o exame, ele me diz negativo para hormônios, negativo para estrogênios e negativo para HRC1, eu acho que é. Então, aquela tão temível, né, notícia novamente. Tu estás com câncer de mama triplo negativo.
Ainda eu brinquei, né? Não basta ser câncer de mama, tem que ser o triplo negativo. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas e eu fui encaminhada, né, para oncologia. Depois de um mês da cirurgia, fui encaminhada para oncologia. E aí a minha doutora, né, que tá me tratando, ela olhou, ela viu, ela disse, tu já sabe o subtipo de câncer que tu tens? Eu digo, sim, eu imagino que sim, pelo que eu vi. Ela disse, tu tem um subtipo que é o triplo negativo, é um subtipo mais agressivo de câncer de mama, porque não tem nenhum receptor, porque ele se espalha mais rapidamente e nós teremos que fazer um tratamento mais forte também. O nódulo, quando eu operei, ele estava com 1,8 centímetros. O linfonódulo sentinela, quando veio do laboratório, deu negativo. Então, eu estava tranquila, no sentido de que peguei no início e linfonódulo sentinela negativo. Antes disso, eu operei outra vez porque o médico ele não botou o dreno na hora da cirurgia, né? Então minha mama inchou bastante e ela não drenava. E aí eu tive que me submeter a outra cirurgia para colocar um dreno para sair a secreção, porque estava muito endurecida a minha mama assim também. Aí fiquei mais uma semana com esse dreno, aí ela desinchou, né? Não totalmente, né? Ainda tá, nós estamos em outubro, eu ainda tenho, né? Ainda tá endurecida nesse lado. E o médico disse que demora mesmo a voltar. Mas falei com a oncologista disse para mim, serão 16 ciclos de quimioterapia, sendo 4 vermelhas e 12 brancas. A gente vai começar pelas vermelhas e a gente já vai começar amanhã, exatamente um mês após a segunda cirurgia, né? Eu comecei a quimioterapia. E eu vou gravar outro vídeo falando sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. Nesse primeiro mês entre a cirurgia e começar a quimioterapia, a minha preocupação era o tempo, né? Fiz a cirurgia, tirei o tumor e agora eu preciso entrar com a quimioterapia para combater as possíveis células que talvez estejam ainda na corrente sanguínea. Mas eu vou estar falando mais sobre esse assunto, quero falar sobre os sintomas, como tem sido a minha experiência até aqui, mas quero deixar assim com vocês uma palavra que eu sempre acreditei e acredito na minha cura. E quando eu levei o diagnóstico para o meu médico, antes da cirurgia, ele olhou para mim e ele disse assim, tu tens fé? Eu disse sim, tenho. Ele disse então, te assegura nela. Fica com a tua cabeça boa, porque tudo vai dar certo. Eu vou fazer a minha parte, mas eu preciso que tu faça a tua parte. Então eu quero dizer assim, que nesta caminhada até aqui eu tenho aprendido muito. Tenho falado com mulheres que perderam mães com câncer de mama e hoje fazem tratamento de câncer de mama. E outras que já fizeram e que estão super bem. Então, o que realmente importa é aquilo que você acredita. Por mais que o teu diagnóstico não tenha sido tão precoce, mas a tua fé e a tua mente acreditando, não desistindo, vai fazer toda a diferença no tratamento. Se você gostou desse vídeo, te inscreva no canal, porque eu vou continuar postando. Como eu falei, eu vou falar agora sobre o efeito da quimioterapia no próximo vídeo que eu vou fazer. E curte aí, indica para os seus amigos, para as suas amigas, para aquelas pessoas que estão enfrentando um diagnóstico difícil também, para que a gente possa estar se fortalecendo e se ajudando, tá? Obrigada. Tchau.